Sucesso na hora de fazer a nossa missão, né? Primeiro, nossa vida pessoal. Para eu ter sucesso no meu evangelismo, né, na missão que eu está sendo enviado, eu tenho que ser uma nova criatura. Depois leiam João 3,5. Eu tenho que ser uma crente de verdade, Atos 9,15. Eu tenho que ser uma crente exemplar, Atos 3,4, primeira epístola de Pedro 2,12. Tenho que ser uma pessoa agradável, simpática, 1 Coríntios 9,19. E tenho que ser cheia do Espírito Santo. A gente acabou de ler Atos 1,8. No meu intelecto, como um ser, né, que tem raciocínio, eu tenho que manejar bem a palavra, 2 Timóteo 2,15, né? A gente já sabe disso, procura apresentar como obreiro que maneja bem a palavra. Conhecer o homem e as suas desculpas, né? Quando você vai evangelizar, muitas pessoas vão ter suas desculpas para não querer ouvir o evangelho. Né? João 4, 16 e 18. Conhecer as seitas, as outras religiões. É importante a gente saber pelo menos o básico de cada religião. Saber o que se passa no Brasil e no mundo. Você pode começar a evangelizar. E a política, hein? Como é que tá a prefeitura? Como é que tá aí o pagamento, né? Saber tudo que está acontecendo no Brasil. Como é que tá a moeda aí? A moeda que tá aí, né? Com a potência aí que tá em alta. E você vai se achegando. Então é importante a gente ter também esse lado de entender de tudo um pouquinho, né, para você evangelizar. Você não sabe quem você vai evangelizar. De repente, é uma pessoa de uma cultura bem vasta, bem ampla. Será que nós temos essa cultura para poder conversar com essa pessoa? E no espiritual, eu tenho que orar com fervor, Atos 3:1, ler a Bíblia, Hebreus 4:12, meditar na missão, né, o desejo de ganhar as almas, de ver as almas salvas, 1 Timóteo 4:15. Eu tenho que ir à casa de Deus. Não adianta a gente evangelizar lá fora e deixar a nossa casa vazia. Apesar de a gente saber que Deus não habita num templo feito por mão de homens, eu já ensinei isso para vocês, a importância, Arabanda Sub e Cantarás, de habitar. Na casa de Deus tem comunhão. Por exemplo, graças, eu não gosto de dizer o que eu faço, mas graças a eu estar na casa de Deus, que me possibilita em alguns aspectos ajudar até com o que as pessoas precisam. Não só em oração, mas em outras coisas também. Se eu não tivesse essa comunhão com os santos, essa comunhão com o serviço social da igreja, não teria essa coligação de, você precisa, amiga, você precisa, fulano. E a gente ali conseguiu uma cesta básica ou qualquer outro tipo de auxílio, né? Então, é essa comunhão, é necessário a gente ter essa comunhão. A igreja primitiva que se iniciou em Atos, eles visitavam um ao outro, eles trocavam, né? Tu tem trigo, eu tenho milho, vamos trocar. Então essa é a verdadeira igreja, né? Paulo vai falar do corpo, Cristo é o cabeça e eu sou talvez o dedinho mindinho. Mas se o meu dedinho mindinho ele tiver infeccionado, vai doer o resto do corpo, né? A gente fica, tá incomodando esse dedo, é só um dedinho. Mas ele tá infeccionado, tem um problema, arabandará, subiacantarás nele. Então é mais ou menos assim que tem que ser o corpo de Cristo. Então não fica fora do corpo de Cristo. Não se distancia do corpo de Cristo. Vem, como disse a pregação de um pastor muito conhecido nosso, quando ele pregou sobre a coloquíntida, né? Sobre a panela. Tem morte na panela, tem panelinha ali, né? Colocaram a coloquíntida, ele tem morte nessa panela. Ele falou assim, seja farinha. Deita a banda súplica, deita a farinha ali e acaba com a panela. Vem também, vem evangelizar, vem fazer obra, vem estudar, entra pro grupo de estudiosos. Vem para essa panela que é uma panela boa, a panela que traz vida, panela de fofoca, de contenda, que joga um irmão contra o outro. Eu não quero essa panela na minha vida, não quero ser a coloquíntida, eu quero ser a farinha. Ser deitada num lugar, a banda sub e cantarás para acabar, aniquilar com o que traz morte, né? Não sei que Deus levou por esse lado, mas ele deve saber, o Senhor deve saber. Isso, a parte espiritual. Deixa eu ver... Já falamos. Sim, se tratando da grande comissão, de quando a gente vai levar o evangelho. Umas observações bem importantes. Nós vamos ter o ouvinte, né? Vamos supor, eu vou pregar para o Alexandre que está aqui de frente para mim, me gravando. Ele é o ouvinte, eu sou a locutora e eu pertenço a uma igreja. Ele que é o ouvinte, quem é ele? O Alexandre, que é o meu ouvinte. Ele é um ser psicossocial. O que é ele no psicológico dele e no social? Ele é um desconhecido, que eu não sei quem ele é. Ele é alguém que não tem interesse em me ouvir. Não tem. Ele, tipo assim, por ser talvez educado, vai parar para me ouvir, mas ele não tem interesse em me ouvir. Talvez ele seja uma pessoa tímida, que vai só olhar para baixo, não vai olhar no meu olho. Então eu não tenho que clamar para ele olhar no meu olho, mas tenho que anunciar da mesma forma o evangelho. E Alexandre pode ser uma pessoa psicossocial sem personalidade.
A pessoa que, eu vou de vez em quando, eu vou na denominação eu sigo aquela outra igreja, aquela outra religião e Maria vai com as outras. Quem chama primeiro leva. E aí você tem que sentir na hora de evangelizar. Como um ser moral, o Alexandre, meu marido, moral, né? Aí está falando da parte dele como um homem, né? Como um caráter, a moral dele. Ele pode ser, ter tendência a ser uma pessoa imoral. Eu posso estar falando, Jesus está olhando para mim, para meu corpo, sei lá, para algo que me atraia nele. Ele pode ter uma tendência a ser autossuficiente de ver essas pessoas. Não, eu creio em Deus, mas levo minha vida, sem negócio de religião, pastor tudo ladrão, que não sei o que, né? A gente às vezes escuta essas coisas. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de gente e sempre focar o quê? O que eu tenho é muito precioso. Rebene canta lá, banda sobre. O que carrega comigo, Paulo diz assim: nós temos um tesouro num vasinho de barro. Essa rosa aqui, é barro. Mas o tesouro que tem em mim, a excelência que sai ao abrir da minha boca, né, vem do Senhor. Então eu tenho algo muito bom para passar para a pessoa. Se ela vai querer ouvir ou não, o problema é dela. Aquela terra ali, lembra do semeador? Tem terra que cai em pedregral, tem terra que cai num lugar que as aves vêm e arrebatam, tem várias terras. Quem dera que todas as terras fossem boas. E a gente, às vezes, sai para evangelizar e é o nosso defeito. Alabandara, cantar. A gente sai para evangelizar e pensa que toda terra é boa. Ei, será que algum dia tu não foi uma terra árida? Uma terra espinhosa? Uma terra que você não quis ouvir? Eu mesmo foi quantas vezes... Eu já falei para os jovens, contando meu testemunho, que mais de 20 vezes eu tentei aceitar Jesus. Mais de 20 vezes. Tentei não, eu levantei a mão, aceito Jesus como Salvador. Mais de 20 vezes. Eu fui uma terra que rapidamente o maligno vinha, tirava tudo que eu aprendi e eu ia pro mundo. Vinha os prazeres da vida mas uma hora a banda subcantarás. Eu abri o meu coração para ser uma terra boa. Então não importa, o nosso papel é falar. Não importa quem vai ouvir, a maneira que ele vai ouvir. Não é o meu e o teu papel convencer ele do pecado, do juízo, de Jesus, de nada. Nosso papel é falar. Rebanda, cantará, bandara, subir. E mais uma vez você me impulsiona a perguntar para você e para mim. Estamos cumprindo esse papel? De falar. Alexandre como uma pessoa civil, política, né? Que é aquela pessoa que está me ouvindo. Ele pode ter uma opinião formada ou influenciada por algum grupo diferente do meu. Então, como uma pessoa politicamente falando, ele pode ser diverso. De repente eu vou falar com ele algo e ele vai falar comigo assim, tá, mas olha só, aí... falar a coisa que mais está mexendo hoje em dia, né? Pô, e as pessoas que têm uma outra opção sexual, os transexuais, os homossexuais, e o que você acha da homofobia, não sei o que, ele já vai vir, né? E a gente tem sempre que focar o quê? Olha só, nós temos a nossa visão e a gente não abre mão disso. Eu não negocio porque a minha base, a minha regra de fé é a Bíblia. Eu te respeito, mas para mim a prática que você faz é pecaminosa. Fechou. Insistiu demais, ele tá querendo te persuadir, tirar do sério. Querido, fica na paz do Senhor. Quando você quiser sentar para falar, pra gente conversar sobre Jesus Cristo, a gente conversa. Despede, sai. Jesus na banda Aracântaras não quis problema com ninguém. Samaritanos não quiseram receber Jesus, já falei isso em uma das oportunidades que eu tive na igreja. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Aí Jesus disse o quê? Para ele, falou assim, vamos orar para Deus descer fogo do céu e consumir essa raça de samaritano, né? Os discípulos falaram. Aí o que Jesus disse para eles? Bora para outro lado. Passa para outra cidade, vamos para outro lugar. Jesus não queria problema com ninguém. Jesus não veio para convencer ninguém a nada, ele veio para anunciar. Alabanda subir. Quem quis seguiu ele. Você quer? Nega a si mesmo, vem comigo. Toma sua cruz, vem. Ou seja, toma sua cruz, já diz o quê? Que não vai ser fácil. Não é fácil. A gente pensa que levanta a mão, vai alabanda subir, cantarás. Vamos levar o evangelho de facilidade. Mentira, não é fácil. Ser crente não é fácil. Eu não acho fácil ser crente. Quem acha que o evangelho é fácil, que tá levando, não é fácil ser crente, porque tá em fornicação, tá em prostituição, tá usando, tá de mau uso, colocando a mão nas coisas consagradas. Cuidado, hein? Pecado jacan, quer ser apedrejado, brabanda subcantarás. O evangelho de Cristo, a palavra da cruz não é fácil. Por isso que ele falou assim, toma a sua cruz, toma a sua dificuldade, o seu peso. Não é fácil ser crente. Quem é crente de verdade não é fácil, não. Evangelhos de facilidade que tem por aí tá assim, ó. Muitas pessoas usando, tocando nas coisas consagradas a Deus indevidamente. Cuidado que Deus vem cobrar. Cuidado. Meu papel é falar. Se vão me ouvir, eu não sei. O meu papel é falar. Você pode pegar também, o Alexandre pode ser um cidadão problemático, né? Ele pode também ter problemas, não só transtornos mesmo, psicológicos, ter algum tipo de dificuldade, ou ser aquele problemático, tipo aquele cara grosso, estúpido, não quero te ouvir, não quero saber de nada. E não sei o que, a vida não sei o que lá. Então, tudo isso nós
que somos os locutores, temos que ter um jeitinho para poder falar e anunciar o evangelho. Nós que somos os locutores, o que acontece com a gente? A gente coloca desculpa, obstáculo para falar do evangelho. A gente diz que não tem tempo para falar do evangelho. A gente diz que eu tô cansado demais de poder ir para o evangelismo hoje. Eu não tô capacitada para Arabanda Subcantarás para pregar, para anunciar o evangelho, né? Ou eu posso falar assim, eu tenho medo de anunciar o evangelho. Eu tenho medo de como aquela pessoa... Ei, Iraban, mais uma vez, o que a gente vai falar não é nosso, é aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Ou a gente é nariz em pé demais, né? Não, deixa que outros irmãos vá. Meu negócio é nos púlpitos. É estar diante da tribuna, é falar bonito, tá com o microfone na mão. Lá fora, ninguém tá vendo eu pregar lá fora, né? Uma obrigação que, mais uma vez, torna a dizer, Jesus deixou para todos nós. Posso também não dar testemunho, por isso a gente não quer ir lá pra fora, né? Porque aí o demônio pega na boca de alguém lá e entrega a nossa vida, né? Eu vou não, porque, sei lá, né? Eu tenho um amante na rua, eu vou lá pra... né? Eu vou não, porque eu tenho uns pecadinhos de estimação, Deus vai tomar lá, né? Vai deixar o demônio lá usar a boca, ela vai me envergonhar na frente dos crentes, aí não vai porque não dá testemunho, né? E a igreja, né? A nossa igreja, ela tem que nos dar todo um aparato para nós irmos para a rua. Ela tem que nos dar estratégia para a gente evangelizar, os recursos, como eu falei, um folheto, um panfleto, o que quer que seja. Tem que ter uma equipe de oração intercedendo por nós enquanto a gente vai, né? Tem que nos ajudar na distribuição de folheto, livreto e tudo mais. Tem que nos motivar. Só um momento, que eu vou interromper o vídeo, que o Alexandre tá dormindo me gravando. Foca nisso. Então eu dou uns futucão nele aqui. Voltando aqui para que eu perdi o fio da meada. Nós, a igreja... É luta, gente, é luta. Por isso que eu prefiro me gravar. A igreja, ela não tem... Ela precisa ter estratégias para a gente evangelizar, nos oferecer recursos, ter uma equipe orando por nós, intercedendo por nós. Tem que nos ajudar na distribuição de folheto, de livro, de Bíblia e tudo mais. A igreja tem que nos motivar a ir para fora, né? Eclesia, não é esse chamado de dentro para fora? Então tem que haver, glorifique a Deus se a tua igreja te apoia, se a tua igreja na banda Subcantarás tem um grupo. Desculpa, gente, que soltou aqui o negócio do telefone.